Bom, vou pedir para o Diogo segue aqui com a gente. Passa para o próximo para mim. Obrigada. E vou convidar, então, agora ao palco para a gente ter a apresentação do nosso segundo case da Elastic. O João Macedo, da startup Elastic, por favor. E o Alexandre Júnior, da Vale. Boa. Bom painel, gente. Caiu ali. Bom, né, continuando essa esteira de conversas e trazendo cases de empreendedores e atores que estimulam e alavancam esse processo, a gente aqui convidou o João da Elastic, que agora está mudando de nome para Knowledge. Então, em breve, aí, agora dia 1º de julho, isso já faz a transição. E trouxemos também aqui o Alexandre da Vale. Eles têm um projeto piloto, aí, uma prova de conceito que já está sendo estudada já faz um tempo e está sendo criada a partir de uma história aí toda interessante do processo da própria Elastic. Eu vou primeiro pedir para o João, então, se apresentar, falar um pouco o que a Elastic faz. Depois eu vou pedir para o Alexandre falar não só da Vale, mas das iniciativas aí que estão colaborando com esse processo de interação com tecnologias novas, tecnologias que, em termos de startup, são consideradas arriscadas, e como, por que a Vale está se interessando e achando que faz sentido apostar, e como que vocês estão vendo essa relação. Mas primeiro eu vou pedir para o João se apresentar e falar um pouco da Elastic. Boa tarde, pessoal. João, sou CEO da Elastic. Sou daqui de Brasília mesmo, engenheiro eletrônico aqui pela UNB, onde a Elastic nasceu, inclusive, 8 anos atrás, lá na incubadora da universidade. Nós somos uma health tech, então uma empresa que desenvolve soluções para o mercado de saúde. Nós construímos hardwares e software para gerar inteligência de dados para o setor de saúde, né? Então, nós captamos parâmetros biológicos do corpo humano, o principal deles, no nosso caso, é o parâmetro de força, por exemplo, e, a partir disso, a gente consegue prever ou auxiliar no tratamento ou na recuperação de lesões, problemas, inclusive na saúde ocupacional, como o Alexandre daqui a pouco vai detalhar um pouco mais. Ninguém é melhor do que o cliente para falar da dor que ele tem, né? Nós já estamos aí na estrada já tem algum tempinho. Nascemos aqui em Brasília, então, muito provavelmente, se alguém precisar ir algum dia numa clínica de fisioterapia, vai ser tratado por uma solução nossa, porque a maior parte das clínicas daqui é cliente Elastic, e vocês vão ter oportunidade de ver a nossa solução atuando lá na prática. Mas, durante a conversa, a gente também vai conseguir detalhar um pouco mais, tá bom? Acho que é isso. Vamos avançar. Boa tarde, pessoal. Sou Alexandre, sou médico do trabalho. Já tenho 11 anos aí de experiência em saúde ocupacional, trabalhando dentro de grandes empresas, a principal mineradora do país, a principal petrolífera do país. Atualmente estou há 6 anos na Vale, como médico do trabalho da Vale. E a gente tem uma experiência já, não é o primeiro projeto que a gente tem com relação a startups, a deep techs. A gente enxerga, na verdade, é uma visão que a gente já traz internamente. O corpo técnico ele é provocado sempre a estar atento ao que tem de oportunidades de mercado, de cenários novos e oportunidades de adaptação para a melhoria de processos. Esse projeto é um projeto novo, inovador, inclusive. A gente tentou, inclusive, buscar benchmarks de outras empresas que fizessem algum trabalho similar nesse cenário e não encontramos nada. Então, a gente viu isso uma oportunidade de trazer um diferencial. A gente vê, inclusive, em paralelo a isso, um movimento de cenário diferente. Quem acompanha, com certeza, o pessoal da Data Policy, né? Que acompanha documentos novos, atualizações, né? A gente teve uma mudança grande, por exemplo, na parte de saúde ocupacional. A ANS sofreram grandes mudanças e a parte osteomuscular sempre foi um problema. Hoje, em qualquer empresa que a gente for passar por hoje, independente do ramo, as questões de absenteísmo osteomuscular na maioria das vezes, o principal fator gerador de afastamento. E isso sempre foi um fator importante. E com as mudanças, isso teve cada vez mais visibilidade, surgimento de maior visibilidade das questões de riscos ergonômicos. E a gente viu nisso aí uma oportunidade de aperfeiçoar e aprofundar a investigação e o trabalho
sobre essas questões. Obviamente, o trabalho disso ele envolve questões multidisciplinares, mudanças de processos, mas também dá um olhar individual à pessoa. E aí a ferramenta traz uma particularidade de poder trazer um plano de ação, uma questão individualizada para cada particularidade que o indivíduo apresenta, de histórico de saúde, de histórico atual. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a ideia é um pouco essa, e essa é uma experiência que a gente estava tendo. Hoje, eu queria agradecer a oportunidade de participar, o convite que veio. A gente, apesar de já praticar isso, foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de estar enxergando qual é todo o trajeto passado pelas startups que a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas, de Techs, e é muito mais interessante, muito mais intuitivo hoje trabalhar com elas agora, entendendo todo o processo que tem por trás. Então, agradeço a oportunidade em nome da Vale, e com certeza isso vai alimentar novas oportunidades mais à frente. Muito legal. E eu vou passar um pouco a bola para o João, aproveitando também um relato da história empreendedora. O João falou, né? Foram alguns anos, né? Mas é o quê? 7? 8 anos de Elastic, né? E a Elastic começa com hardware, né? Então, isso no Brasil, pelo menos eu sou engenheiro mecatrônico, né? Eu falei de manhã, de formação, mas todo mundo fala assim, não faça hardware no Brasil. Isso é a primeira coisa que os mentores falavam pra gente lá no início, né? Então, acho que o João deve ter ouvido muito disso. E, ao longo do processo, o João também fez uma trajetória que ele resvala o B2C, né? Então, você está atendendo o fisioterapeuta, que é um CNPJ, mas ele está ali com todas as dificuldades que um autônomo ali roda o seu negócio, né? E agora, mais recentemente, né, tanto com o movimento da Vale, mas eu sei também que tem outros projetos, acabou entrando esse olhar para o B2B mais corporativo, para a Elastic. Explica um pouco da trajetória, das dificuldades, em que momento vocês estão do desenvolvimento da tecnologia e por que agora era um momento interessante de dar esse passo e como chegamos na Vale. Legal. A parte do hardware eu escuto ainda hoje. Mas acho que com o tempo e um pouquinho de maturidade a gente vai aprendendo a não considerar tanto isso como um problema. Até porque, embora não existam tantas empresas similares às nossas, mas tem empresas que fora do Brasil conseguiram se desenvolver muito fortemente com uma trajetória similar à que a gente está buscando seguir. Mas sobre o desenvolvimento de produto, quando a gente nasceu na universidade, nasceu a partir de um paper de mestrado. Então, a gente não tinha cliente no começo, por definição, e tinha produto. Então, era uma oportunidade que foi identificada do ponto de vista acadêmico mesmo, de que não existia uma solução para metrificar resistências, que no caso era resistência elástica, daí o nome da empresa no passado, e precisava acontecer aquilo. Quando a gente fez o evento de lançamento, a gente continuava sem ter muita clareza sobre o perfil de cliente que a gente iria ter. E a gente convidou algumas pessoas, mas tivemos uma grande quantidade de convidados inesperados, fisioterapeutas, que não foram necessariamente convidados naquele momento, mas a rede de Brasília, de alguma forma, com a divulgação do evento, estiveram presentes. E aí começou essa nossa jornada. Essa relação foi evoluindo para, primeiro, entregar soluções para aquele profissional que estava lá. E aí tem uma característica do mercado em que a gente atua, é que ele é extremamente pulverizado. Não existem redes muito grandes de clínicas de fisioterapia com uma atuação nacional. As maiores que existem devem ter 200 unidades, e acho que são umas 2 ou 3 redes, mais ou menos com essa quantidade. Então, não tem ninguém na Bolsa, por exemplo, nesse sentido. Então, ele é muito pulverizado, e isso veio para a nossa área de atuação. Então, a gente comercializava bastante com o próprio profissional fisioterapeuta, que, na maior parte das vezes, fazia um trabalho autônomo. Especialmente da pandemia para cá, com as clínicas fechadas, muita gente aprendeu a fazer trabalho em casa para conseguir continuar trabalhando, especialmente no comecinho do processo, onde os estabelecimentos estavam, de fato, fechados mesmo, pelo menos por uns 3 ou 4 meses, até que eles achassem um jeito. Então, a nossa base de clientes sempre teve essa característica. A gente tem 2.000 clientes espalhados no Brasil inteiro.
sem ter uma operação tão grande. Com isso, eu não quero dizer que a empresa é super gigante. Ela, graças a Deus, cresce bastante. Mas eu quero dizer que é por essa característica de ser extremamente pulverizado, espalhado em todos os lugares. E clientes relativamente pequenos. Com essa abordagem que a gente teve no começo, de fornecer o hardware e soluções para o cuidado, a prevenção e reabilitação de lesões. Isso nos trouxe até aqui, foi super maravilhoso, vamos continuar fazendo isso durante bastante tempo. Mas chega um momento em que a gente, até por obrigação mesmo, precisa refletir quais próximos passos a gente consegue dar. E se, de repente, às vezes, com a mesma solução tecnológica que a gente já tem, existem outras oportunidades no mercado, e elencar, ranquear elas, quais são as maiores, e buscar atender ao longo do tempo de desenvolvimento da empresa. Daí vem a história das grandes empresas, onde a Vale foi a primeira a ter a implantação, de fato, física, né? E aí fomos para um lado da tese de saúde ocupacional, estamos desenvolvendo um trabalho lá, tal. Aliás, meu sócio está lá no Espírito Santo agora, na maior unidade deles, vivendo o dia a dia do problema que eles têm, para que a gente consiga personalizar melhor as nossas soluções. Se Deus quiser, daqui a uns dias, em todas as 200 unidades que vocês têm, a gente esteja presente. E existem outros, como o Diogo comentou, a gente está testando uma solução dentro das UTIs do Sírio-Libanês, por exemplo, lá em São Paulo. Outro projeto super legal, completamente diferente, tem nada a ver com saúde ocupacional, é alto risco na saúde, 1001 outros cuidados para tomar, com regulação, higiene, todos os cuidados necessários para atuar no ambiente hospitalar. Então, a gente está nessa fase de se provocando, enquanto empresa, descobrir quais próximos passos a gente pode dar, às vezes com a mesma base tecnológica que a gente já tem, continuar extraindo resultado do mercado. Então, foi por aí. Perfeito, perfeito. E Elastic é uma empresa break-evada, né? Então, isso é um detalhe importante. Dentro do ecossistema de startup, a gente começar sem break-even, fazer umas rodadas de investimento, e foi dezembro do ano passado? Dezembro. Dezembro do ano passado, break-evou, e agora está abrindo novas frentes de negócio para ampliar aí o seu tamanho de mercado. Eu vou passar para o Alexandre uma pergunta. Alexandre, se você puder comentar, eu não sei se nesse caso específico de Elastic, mas eu imagino que outros setores da Vale também estão sendo incentivados a isso, como você comentou de outros casos. Como que funciona esse processo? Porque você tem um problema real em mão, que você é incentivado a resolver. Vocês começam a mapear soluções de mercado. Vocês provavelmente olharam, né, para fornecedores que já são fornecedores de vocês. Não atende. Vamos buscar em outro lugar. Vamos olhar fora do país. Conta um pouco, né, no termo corporativo, é um processo de open innovation para resolver um problema específico de vocês. Não sei se a Elastic entrou nessa esteira de open innovation de vocês, ou se foi uma demanda mais específica aí do teu setor, mas explica como que se deu, como que vocês foram atrás, como vocês avaliaram as possíveis soluções e por que Elastic, dentro desse cenário todo, pareceu aí a aposta para vocês. Bom, a pergunta é muito interessante, ela não de uma resposta não tão objetiva e simples, né? A Vale, como qualquer outra empresa, e muito dentro do que a gente conversou, a especialização e a importância de entender que a gente não vai ter domínio à profundidade de todos os assuntos, ela já fomenta que a gente busque parcerias, que a gente busque outras pessoas que possam contribuir de forma indireta, seja na bate-papo que os meninos compartilharam dúvidas com relação à formação de um contrato, sobre algum documento específico, se teria uma análise particularizada a ser feita, também isso acontece dentro da empresa. Então, quando a gente está falando em projetos mais voltados ao objetivo fim da empresa, obviamente você tem um formato de captação um pouco mais diferenciado, né? O formato que a gente teve esse contato com o Elastic, agora a Knowledge, né? E outras empresas que a gente já teve, na época da pandemia, a gente teve uma parceria com uma startup com relação à construção de um formato novo para a gente fazer a gestão e acompanhamento de dados. A gente tem uma outra empresa que a gente teve há vários anos, inclusive agora já tomou uma proporção grande essa empresa. Não era uma startup especificamente, mas era uma empresa de pequeno porte, que a gente construiu junto ferramenta com relação ao monitoramento de atenção, fadiga, indicadores indiretos de fadiga. Então, a gente já teve outros
outros cases similares. Quando a gente trata de uma questão mais interna, de partes específicas, todo o corpo técnico, a medicina, os engenheiros, eles são provocados, inclusive está dentro do escopo da parte, inclusive de política, de orientações de alavancagem, e é provocado que os profissionais tenham essa questão da interação sobre o que está acontecendo de mercado, o que a gente tem de oportunidade. Então, muito disso parte de uma busca direta da própria equipe técnica. Tá? Quando a gente vai falar uma coisa mais focada num objetivo fim de empresa, aí você tem um envolvimento do corporativo maior e uma estruturação. O nível de aprofundamento quanto a isso, obviamente, ele vai variar conforme a complexidade do projeto. O projeto vai envolver questões mais delicadas, a gente envolve o corpo jurídico, envolve o corpo do RH, o corpo da licença de TI. Então, tem vários stages que a gente vai fazendo conforme a complexidade do projeto. O caso especificamente deles veio de uma oportunidade que foi observada. A gente teve contato e o conhecimento sobre o que a ferramenta trazia, e aí fez esse link com essas mudanças e essas atualizações, o nível de complexidade do problema que acontece dentro da empresa, sabendo que isso é de mercado, e enxergou ali uma oportunidade de tentar trazer uma entrega diferenciada e personalizada. Obviamente, em paralelo a isso, a gente tem todos os outros projetos relacionados à melhoria de condição osteomuscular, mas é uma oportunidade que a gente tem de fazer um acompanhamento mais objetivo e mais individualizado e personalizado para que a gente minimize evoluções desfavoráveis no médio e longo prazo. Legal. Só de curiosidade, aonde foi o encontro? Quando que vocês souberam que existia Elastic? Olha, temporalmente, acho que foi final do ano passado e início desse ano. A gente começou os primeiros contatos nessa faixa, mais ou menos. Mas a questão do contato com a ferramenta, teve uma descoberta, um outro colega nosso teve o primeiro contato com eles. E aí a gente trouxe para dentro para entender o que a ferramenta produzia, aonde a gente poderia talvez ter oportunidade de aproveitamento, e dali para frente foi desembolando toda essa questão das conversas e das oportunidades de melhorias, que vai muito dentro do que eu já ouvi aqui, foi um grande aprendizado, né, mas muito dentro do que a gente praticou. Foi muita troca de experiências, porque como não é algo pré-estabelecido de mercado, de como fazer, essa construção é muito numa troca, e isso está sendo fundamental e vai ser fundamental para o sucesso do projeto. Muito legal, muito legal. E isso traz também luz para uma coisa que a gente não chegou a abordar aqui no evento, talvez num próximo fórum, para a própria cultura de inovação das empresas conseguirem não só ir pelo caminho que foi falado hoje de manhã, do Corporate Venture Capital, que faz investimentos, mas para soluções intermediárias que resolvem outras áreas da empresa, e que, para uma startup ter não só o investimento, o co-desenvolvimento de uma solução super avançada, mas também estar junto a um parceiro B2B grande, representa um salto enorme, que isso foi a minha pergunta. Então, acho que depois fica para a gente pensar nas provocações dos próximos fóruns aí de falar do ambiente corporate também, entrando dentro desse jogo. Mas eu queria lançar para vocês dois uma reflexão, e eu queria ouvir a opinião de vocês, que isso faz parte do nosso manifesto Deep Tech, e eu acho que faz todo sentido trazer e ouvir como que vocês enxergam isso, que é, hoje, né, um relatório que a Olinka produziu a partir de um estudo francês, falando sobre que os problemas do mundo hoje não vão ser resolvidos só por software e app, né? A gente vai ter um monte de coisa que vai precisar de Deep Techs para poder resolver essa série de problemas físicos. E quando a gente fala de empresas da economia real, como a Vale, não só no core business, mas em outras coisas, você precisa de soluções físicas, né? De soluções que vão lá e atuam de maneira física. E aí isso abre um espaço de discussão para esse espaço que a gente está trazendo, que é aonde que estão as empresas e as startups de soluções físicas. Como que vocês enxergam hoje, né, esse movimento? Né? Eu acho que na Vale vocês devem ter outros exemplos. Como vocês enxergam hoje no Brasil esse cenário, e se faz sentido cada vez mais as corporações de economia real estarem próximo desse movimento de Deep Tech? Então, eu queria poder ouvir um pouco a opinião de vocês. Vamos lá.
A questão da proximidade das deep techs, para mim, já vem praticando isso há muito tempo e faz muito mais sentido. Quando a gente vai falar em grandes contratos, em grandes estruturas de procedimentos macros, na maioria das vezes a gente está falando em grandes empresas, e quando a gente vai falar em empresas que trazem um porte maior, você espera algo diferenciado do que o padrão, do que o trivial. E essas personalizações, quando a gente vai falar em contratos maiores, você tem uma limitação muito grande de conseguir chegar e alcançar o objetivo fim. E muitas vezes as alternativas acabam sendo ou internas ou exatamente com o envolvimento de terceiros, as deep techs, startups, que trazem um olhar diferenciado para entregar um produto acima da média, acima do esperado. Porque o mercado, na maioria das vezes, ele se foca no maior público, na maior quantidade de público que entrega, que solicita o trivial. Quando você está dentro de uma empresa de um grande porte, que você espera-se algo acima da média, geralmente você tem pouco produto, pouco recurso para isso. Então, você tem que pensar fora da casa para conseguir encontrar soluções para isso. Eu penso pelo cenário da criação dessas soluções, né? As oportunidades que a gente tem. O recorte que eu consigo observar é de 2015 para cá, um pouco pré-Elastic, com outros grupos de trabalho. Em Brasília, assim como em outros lugares, os espaços de inovação e incentivo para a criação e desenvolvimento de soluções físicas, como você descreve, eles aumentaram bastante. Aqui mesmo, no Biotic, tem startups de colegas nossos que atuam desenvolvendo hardware também, se atrevendo também a fazer isso. Eu sei que não é só hardware, a gente fala isso, tem outros tipos de solução que são físicas sem ser hardware. Então, eu vejo que a quantidade de espaços e de oportunidade aumentou bastante. É um negócio que ainda vai demorar um pouquinho mais, porque não são só os criadores estarem mais dispostos ou incentivados, inclusive financeiramente. É o próprio mercado também ter aceitação. A própria questão da Vale, por exemplo, esse homem eu admiro. Ele compartilhava comigo antes o quanto é complexo fazer a instalação de alguma coisa, para testar alguma coisa. A gente está interagindo há 1 ano, lutando. Ainda bem, agora temos resultados para começar a analisar. Mas é o que demora bastante. Então, imagina, se a gente dependesse de começar fazendo um teste, imagina o tempo de maturação que a empresa ia levar no começo. Acho que também vem daí um pouco da nossa questão do B2C, porque era mais rápido começar de algum lugar para chegar no break-even, para depois conseguir investir tempo em atrair clientes maiores, né? Então, acho que as coisas estão melhorando e vão continuar, mas eu não teria ansiedade com relação ao tempo, porque eu acho que ainda vai levar bastante. E acho que ainda são poucos os atrevidos a mexer com soluções físicas, pelas próprias complexidades do mercado, até de investimento também. É sempre bastante complicado. Eu nasci na UNB, lá na incubadora tinha várias... nossa, essa frase que eu falei agora, né? A Elastic nasceu na UNB e próximos da gente, eu lembro de vários colegas, e as empresas deles lutaram 5, 6 anos e chegou num momento que ou ficou desenvolvendo aplicativo ou não seguiu. Acontece com a maior parte, né? Ainda bem que temos vários aqui que dão os seus jeitos de conseguir. Então, acho que ainda vai levar mais tempo, mas é promissor. Perfeito. Eu acho que a gente tem tempo para uma pergunta, se alguém quiser, do público. Deixa ali em cima, alguém consegue levar o microfone, eu vou. Olha como ele está fitness. Oi. Alô, boa tarde. Arbi, do TCU. Como vocês fizeram, ou qual a dica para expandir, divulgar melhor esses modelos de sucesso, não só aqui no ecossistema de inovação aqui de Brasília, como o resto do Brasil? Porque a gente vai andando aqui pelo Brasil, eu e ela é do Laboratório de Inovação, a gente estava semana passada em João Pessoa, vários exemplos de sucesso lá, do Nordeste, e aqui a gente vê vários exemplos de sucesso, mas a gente vê que isso não vai para frente, não é divulgado. Como fazer isso?
essa relação empresa, grandes cocriação, como a gente elencou aqui, eu acho que a gente não é muito bom de falar disso, não, né? Mas eu acho que fica meio que dentro de uma bolha mesmo, né? Como essa, né? Alguns interessados, o próprio círculo de pessoas de investimento ou startup e tal. Mas para a gente ainda não é muito. Não sei se é porque a gente está engatinhando nisso ainda. Talvez vocês tenham outras possibilidades aí de como vocês mostram os resultados dessas relações. Bom, a questão da propagação disso, eu acho que vou trazer primeiro o viés do quem tem de experiência e vou trazer o viés de quem é empresa e procura também, em certo momento. Tá? Eu acho que a propagação disso, quando você tem um projeto que flui, que executa, isso já tendo iniciado o primeiro contato. Tá? Essa propagação ela vem natural, em especial quando você tem a visibilidade. Como eu falei, uma dessas empresas que a gente começou não era uma startup, era uma pequena empresa, hoje ela atende as principais empresas de Vitória, Espírito Santo, tá? ArcelorMittal, a Vale, a Fibria. Existem outros concorrentes dela já atendendo outras grandes empresas da região e também de fora do estado. Então, a partir do momento que você tem um case que dá certo, você consegue ter uma propagação maior. Agora, a dificuldade que eu vejo sobre essa questão de surgir novas, eu acho que surge um pouco do que a gente ouviu conversar hoje mais cedo. A dificuldade que existe entre você, que eu vi o pessoal comentando, da dificuldade da startup chegar até as grandes empresas, chegar até os clientes finais, mas também eu vou dizer o lado de cá. A gente também tem uma certa dificuldade com relação a entender o que o mercado tem hoje. Como eu falei agora mais cedo, a maior parte do reconhecimento de oportunidades vem do quê? Do interesse, da expertise, do envolvimento do corpo técnico em buscar pessoalmente, sem um foco específico, sem um direcionador específico, da onde encontrar essa ferramenta. Então, a gente vai buscando o que tem de oportunidade e, a partir de uma primeira ferramenta que você acha, você começa a identificar ferramentas de melhor qualidade e aí você consegue chegar numa ferramenta que você consegue ter um ponto de partida a continuar o trabalho. Né? Vou dar um exemplo que a gente teve recente, além desse projeto que a gente tem na parte osteomuscular, eu estava à frente de um outro projeto que a gente está falando com relação à análise de dados, inteligência artificial, trabalhando a construção de uma melhor qualidade de entendimento de associações para que a gente consiga atuar de forma mais assertiva. E não foi tão simples achar opções, e as opções que a gente achou estavam muito distantes do que a gente objetivava. Será que é porque o mercado não tem? Ou será porque as ferramentas que a gente está tendo para encontrar estão limitadas? Então, essa é uma provocação. E, se vocês me permitem também contribuir, né, não só como moderador, mas também como alguém que está trabalhando nisso, eu acho que, no final do dia, para esse espaço mais deep tech mesmo, a gente enxerga que é um ecossistema muito nascente. Então, como ele está aparecendo agora, estão surgindo eventos direcionados a isso, estão surgindo cases que, apesar de já terem sido feitos, né, foram feitos de maneira mais um a um, né, com um esforço de busca individual, essas coisas começam a aparecer. Né? De manhã também foi comentado pelo Rochelle aqui sobre a gente propagandear mais esses casos nesses espaços, porque a partir disso isso gera exemplo para que outras empresas façam o mesmo movimento, vendo o mesmo tipo de retorno. Né? Ninguém faz um movimento sem esperar esse retorno. A gente tem um caso bem interessante que a gente não chegou a usar em São Paulo, mas participou de um outro evento com a Ilinca aqui junto ao CNI, que foi o pessoal da Suzano Ventures. Né? Então, ali também tem um espaço de atuação bem interessante de busca de soluções no cenário nacional e também no cenário internacional para resolver uma série de problemas deep tech que eles precisam resolver no curto prazo. E conforme a gente consegue mostrar que, sim, tem corporates fazendo isso, temos qualidade de academia, temos a qualidade de cientistas para poder entregar essas soluções e temos aí, foi falado de manhã, todo um processo para acompanhar esse cientista empreendedor e ele entregar essa solução. Aí a gente começa a ter um ecossistema maduro que gira, né, e que se retroalimenta. Então, acho que esses espaços, e uma das ideias do fórum de trazer cases era exatamente essa. Né? Quem dos nossos espaços que a gente conhece e que tem cases interessantes que a gente possa falar da startup, mas falar também dessa relação. Né? No fundo, é a articulação que faz a Deep Tech sair e despontar. Então, acho que esse é o ponto
E eu vou já encerrar, porque já bateu aqui o tempo, agradecer aqui João, Alexandre, uma salva de palmas para todos.